fazer a prece. Então tá, agora já com os nossos pensamentos elevados, depois dessas recordações maravilhosas que nós trocamos aqui nesses momentos, agradecemos, mestre amigo, divino irmão, por esta oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em seu nome. Que nós possamos, Senhor, acerenar os nossos corações, as nossas mentes, para receber então o melhor do seu ensinamento. E pedimos, Senhor, pelo nosso irmão João Marcos, que ele esteja leve, tranquilo e receptivo às intuições dos nossos irmãos responsáveis por esse trabalho tão lindo que é o NEP. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. João Marcos, fique à vontade, viu? Amém. Gratidão, gente. Leve, tranquilo, eu não prometo, não. Mas você vai ficar Mas, agora. assim, prometo que eu vou fazer o meu melhor. Vocês estão me ouvindo bem? Que aí eu nem pego o fone de ouvido. Sim. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Tá ótimo. Então, vamos lá compartilhar, então, uma telinha para a gente orientar o nosso raciocínio. Todo mundo está vendo a telinha? Sim, não, talvez? Sim, sim. Ótimo. Lembrando que a partir de agora eu não consigo mais ver vocês, tá? Então, se acontecer Tá qualquer joia. coisa, vocês me avisem. Deixa eu minimizar vocês para não atrapalhar aqui a apresentação. Hoje a gente vai falar sobre o Evangelho de João, no seu capítulo 7, entre os versículos 1 e 9. Okay? Em algumas traduções, vocês vão ver essa perícope especificada como incredulidade dos parentes de Jesus. Extremamente mal traduzida. A gente vai ver daqui a pouco que é a incredulidade dos irmãos de Jesus mesmo. Mas o Haroldo coloca todo mundo na mesma guisa. Ele vai até o, deixa eu ver aqui, até o capítulo, até o final, praticamente até o final do capítulo, como se fosse uma perícope só. Ele coloca tudo no mesmo balaio. Ó, ele vai do versículo 1 até o versículo 52. Tudo como se fosse uma perícope só. E ele coloca a perícope como Jesus na festa dos tabernáculos. Porque realmente o Haroldo não está errado, não. Se você for contextualizar, a história é isso. É uma festa dos tabernáculos, né, que Jesus vai inicialmente dizer que não vai, mas já dou spoiler para vocês, ele vai, porque ele é Jesus e ele pode fazer o que ele quiser. Então ele fala com os irmãos dele que ele não vai, mas ele vai. Espera que eu vou botar o fone. Continua me ouvindo bem? Se continuarem me ouvindo bem, Sim. alguém joinha. Ótimo, perfeito. Mas ele vai e faz todo um trabalho, né? Faz toda uma incursão, né? Daquelas que só Jesus sabe fazer mesmo. Mas o que cabe a gente hoje é esse intervalo entre os 9 primeiros versículos, né? Que, segundo a tradução do Haroldo Dutra Dias, podem ser lidos assim. Depois dessas coisas, Jesus andava na Galiléia, pois não queria andar na Judéia, já que os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos tabernáculos dos judeus. Disseram-lhe, então, os seus irmãos, retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois ninguém que procura estar em público faz algo em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então, Jesus lhes diz, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre pronto. O mundo não pode vos odiar, porém me odeia, porque eu testemunho a respeito dele que as obras dele são más. Subi vós para a festa. Eu não subo para esta festa porque meu tempo ainda não se completou. E dizendo essas coisas, permaneceu na Galiléia, mas como eu falei, vou dar um spoiler para vocês. No versículo 10, João já conta para a gente que Jesus, mesmo dizendo que não ia, foi em oculto. Vai escondidinho para a Galiléia. Então, a festa dos tabernáculos. Né? A festa dos tabernáculos é
a festa das tendas, né, ou Sukkot. Era a última das 3 grandes festas anuais do povo hebreu, que também, além de caracterizar a peregrinação no deserto, caracterizava também a colheita, né, a fartura da colheita. Todo homem israelita tinha que comparecer a Jerusalém para as celebrações das festas do tabernáculo. Quem viu The Chosen mostra quando Jesus vai com seus discípulos para a festa do tabernáculo, montam lá, até Natanael, que no The Chosen é arquiteto, monta lá os tabernáculos próximos a Jerusalém para eles poderem habitar nos tabernáculos. E deveria ser uma coisa bem linda, né? Porque essas tendas, esses tabernáculos, conforme está descrito lá em Levítico 23, eles eram muito bonitos, muito ornados, para representar o máximo possível a beleza do tabernáculo que eles montavam e desmontavam durante o êxodo no deserto. Né? Então, era uma coisa, devia ser uma coisa muito linda. As pessoas faziam um tabernáculo nos seus terraços, no meio, né, perto das suas casas, nos campos abertos. Dentro do templo, se fosse permitido, né, se você tivesse um contatinho melhor, podia fazer dentro do templo. E o que era proposto na festa dos tabernáculos? Você meio, eu vou dar uma interpretação minha, gente, mas eu juro para vocês que eu não estou errado. Se vocês lerem, estudarem alguns especialistas, vocês vão ver que é isso também. Era uma forma, primeiro, de agradecer a Deus. Olha, obrigado pela colheita, Pai. Obrigado por ter estado conosco durante todo o êxodo. Obrigado por ter concedido para nós a Canaã, a terra prometida. Mas, Pai, a gente quer te lembrar que nós estamos aqui te esperando, tá? Por que eles faziam isso? Eu não sei se vocês lembram, mas quando Deus dita como o tabernáculo deve ser feito lá em Êxodo, e Deus ditou tintim por tintim, cada detalhe do tabernáculo, né, está descrito lá em Êxodo. Para quem não sabe ou não lembra, o tabernáculo era um templo ambulante, montado e desmontado. Né? Um templo que era montável e desmontável e era ambulante. Ia onde o povo, aquela grande nação no Êxodo, se mexia, desmontava o tabernáculo e a galera ia levando o tabernáculo, parou de novo, acampou de novo, monta o tabernáculo. Então, era um templo itinerante. Né? E quando Deus estipula a necessidade do tabernáculo, né? Deus falou: olha, eu não quero mais ser cultuado em pedra. Estou cansado desse negócio de ser cultuado em pedra. Vamos fazer um lugarzinho melhor para nós todos, não é só para mim, não, porque eu sou Deus, eu não me incomodo, mas para vocês mesmos ficarem mais à vontade. Vamos. Aí ditou o tabernáculo. E no final disso, ele também sela a aliança. Isso é muito legal a gente lembrar, porque com o tabernáculo feito, ele fala: olha, a partir de agora, vocês são meus e eu vou prometer para vocês uma aliança eterna se vocês se mantiverem santos. E para se manterem santos, vocês precisam observar a minha lei, observar as minhas leis. Enquanto vocês observarem as minhas leis e forem santos, a promessa da aliança está mantida até que um dia eu virei habitar permanentemente, eternamente junto com vocês. Através, aí depois as profecias nos mostraram que era através do Messias. O Messias viria e junto com o Messias Deus habitaria junto conosco. Só que, vamos lá, sem chacota, sem diminuição, porque era o pensamento da época. Lembra? Era um povo que via muitos sinais. Era uma época de vários efeitos físicos. O povo viu o mar se abrir, viu o fenômeno do maná no deserto, viu Moisés fazendo os fenômenos físicos dele. Então, eles achavam que Deus ia descer mesmo em forma humana e ia ficar lá com eles. E aí, gente, beleza? Tranquilo? Vamos tomar um café? Eles achavam que ia ser assim. Eles não conseguiram entender que quando Deus fala, eu virei habitar eternamente com vocês, ele estava falando que a consciência humana de Deus seria plena através da intercessão do Messias. Ok? A celebração do Sukkot, ou da Festa dos Tabernáculos, ocorria no 7º mês do ano judaico, né? No final da estação das colheitas, razão pela qual também era conhecida como Festa das Ceifas, que não tem nada a ver com a festa da primícia, ok? Gente, peraí que o negocinho está me atrapalhando aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse negocinho daqui de cima. Não consigo. Vamos lá.
vamos analisar isso. Deixa eu tirar aqui para a gente analisar melhor. E depois disso, versículo por versículo agora. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E depois disto o quê? João já começa, João é meio viajado, né, gente? A gente não pode esquecer que João, né, como a própria tradição da igreja nos conta, né, João gostava meio de dar umas viajadas e ele gostava muito dessa coisa metafísica. Né? E depois disso, o quê? Mas não tem nada de metafísico nele. O depois disso que ele está querendo dizer para a gente é depois daquela passagem onde Jesus, na sinagoga de Cafarnaum, faz o discurso do beber meu sangue, comer a minha carne. Quem come este pão viverá eternamente. Aí a galera falou assim: rapaz, que discurso esquisito esse aí desse Galileu, hein? Isso é bem duro, isso aí, hein, que ele está falando. Comer a carne dele, beber do sangue. Que conversa esquisita. Como está traduzido lá em João, discurso duro este. Quem pode ouvir? Mas aí Jesus vira para eles e fala assim: isso está escandalizando vocês? Que será então? Como é que vai ser então quando vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Ou seja, o próprio Jesus explicou. Mas a galera ficou boladíssima com esse negócio de conversa esquisita, cara, comer carne, beber sangue do cara. E aí, mas Jesus tentou explicar, mesmo assim, a galera resolveu debandar, né? Mas ali, como João mesmo fala, Jesus sabia os que iriam segui-los e sabia, entendia a intenção dos corações. Não é que Jesus quis provar quem merecia estar do lado dele ou não, mas Jesus falou assim: olha, também não percam tempo de vocês. Eu não quero servir de pedra de tropeço. Se vocês não conseguem entender que o Espírito vivifica, que minha palavra vivifica, que ser o pão da vida. Lembrem que Jesus tinha acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães. E a galera foi atrás dele buscando mais pão. Depois, ele falou: olha, o pão que mata a fome de vocês vai matar a fome do corpo que vai morrer. A minha doutrina, minhas palavras, o meu exemplo de vida, aquilo que eu sou hoje, é o pão da vida eterna. É o pão que vai garantir para vocês o entendimento do espírito imortal. Só que aí a galera debanda. Mesmo assim, a galera não entendeu. Ficou só lá os 12. Paradinho, olhando Jesus lá. Não sabia se entendia, se não entendia. Provavelmente já estava todo mundo muito bolado também com aquele discurso. Aí Jesus olha para os 12 assim e fala assim: e vocês não vão para lugar nenhum, não? Vão decidir ficar? E aí Pedro dá um dos testemunhos mais lindos que tem no Novo Testamento, na minha opinião, o mais bonito, né? Que ele fala assim: para onde iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. E aí Jesus dá um testemunho dele: por isso escolhi vocês dois. João faz até aqui uma inserção sobre um de vocês vai me trair, é o diabo, e aí João fala que Jesus já sabia que era Judas, mas isso aí é até uma inserção tardia, até mesmo uma inserção de algum copista discípulo de João pode ser. Eu não acredito que Jesus tenha dito isso, né, mas isso não interfere. O testemunho de Pedro é lindíssimo. Onde iremos, Senhor? Para onde iremos? Algumas traduções falam assim: a quem recorreremos, Senhor? Só você tem palavras de vida eterna. Só você fala das coisas do Espírito imortal. Que lembremos, os judeus tinham uma noção básica, uma noção meio parca e básica da imortalidade da alma, da existência da vida após a vida física. Eles acreditavam num fenômeno semelhante à reencarnação, que era a ressurreição. Lembrando que, nessa época, os hindus, quilômetros de distância dos judeus, lá na Ásia, já sabiam da reencarnação. Os judeus, então, assim, gente, lógico, a cultura naquela época demorava, mas ia sendo espalhada. Lembrando que Israel era um ponto comercial, como é hoje, muito potente, desde aquela época. Então, vinham pessoas de todos os lugares. Então, alguém pode ter, mesmo sendo judeu, ouvido falar. Tem um povo lá que faz um negócio colorido, rapaz. Eles têm uns temperos meio pesados, sabe? Um povo que fala rápido, fala meio enrolado. E eles falam que aí você morre a sua alma. Aquela mesma alma que a gente acredita.
ela não vai para o Guiná, né? Não fica lá pecando, não fica lá espiando, como é no caso do Lázaro e o rico, tá lá no Evangelho de Lucas. Mas aí eles falam que você volta em outro corpo. Ó, que doideira! Você volta em outro corpo, como é que eu vou reconhecer Elias quando ele vier anunciar o Messias? Mas então eles acreditavam na ressurreição. Por isso que eles preferiam, inclusive para que se cumprissem as escrituras literalmente, eles preferiam acreditar na ressurreição. Vai voltar no mesmo corpo, como se pudesse alguém dizer, ah, esse é Elias. Ninguém lembra, não tinha retrato na época. Eu Como é que vai retratar? queria, Fala aí, eu que, Vera, eu já ia passar a palavra para você. Fala para sabe o nós. que eu queria que você explicasse, que você Pode entende falar. muito? Hum, Por exemplo, aqui fala, Jesus, ele andava pela Galileia porque não queria andar pela Judéia. Eram cidades próximas? Não, a Galiléia ficava a norte de Israel. A Judéia ficava ao sul. A Judéia é o território que começa com Jerusalém para baixo, no mapa. Vocês Hum. querem que eu abra o mapa para vocês verem? Não, Rapidinho? na época de Jesus, Uhum. Israel é localizado onde que é hoje? Sim, quase que na sua totalidade. Ô, Pois é, João, ô, isso que eu João, Diga aí. queria, isso que eu em torno queria de 100 saber. quilômetros, em Como que torno é, de 100 João? quilômetros, 100 100 quilômetros de quilômetros de distância. distância, mais ou menos, E É. eles entre iam a pé. Jerusalém e Cafarnaum, na Galiléia, lá no lago, o Lago de Genezaré. Isso. E De eles iam Cafarnaum a a pé. Jerusalém. Iam a pé. Eles iam a pé. Aproximadamente 100 quilômetros, a pé. 100 quilômetros a pé. A pé. Nossa. E Jerusalém está a 900 metros de altitude. O Sim, Lago de era Genezaré é subindo. 200 metros abaixo do nível do mar. Ou E seja, uma ponta de Interessante. 400. 100 quilômetros de distância linear com Que 1.100 de isso. altura. Que Né? isso. Na cidade lá do Zaqueu, né? Do Zaqueu? Fugiu o nome agora. Na Samaria, não. Samaria que você quer Não, dizer, não. Zaqueu era de não, Jerusalém, ué. não, era lá embaixo, quando subia, Jericó. 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 Ele está em Sim, Jericó quando ele sobe no sicômoro lá, para ver sim, sim. Jesus. Sim. Né? Hum. De Jericó a Jerusalém, subia-se de Jericó no deserto ali para Jerusalém. Beleza. Sim, muito bom. Obrigada. Eu tava curiosa. Obrigada. Muito distante e uma diferença de altura considerável. Mas lembrem-se que era um povo que estava hiper acostumado a andar. Tem duas coisas que o judeu sempre fez melhor do que todo mundo: andar, caminhar, né, percorrer distâncias e levantar muro. Eles sempre foram perfeitos nisso. Né? Agora, por que Jesus não estava andando na Judéia? Por que ele preferiu ficar na Galiléia? Segundo o Evangelho de João, né, e aí vamos usar só ele como base, né, não vamos usar os outros, porque não vamos entrar no mérito de uma harmonização evangélica, senão complica, mas o próprio Evangelho de João fala lá, quando ele cura o paralítico no tanque probático, né, no tanque de Betzata, o João fala, então ali também procuravam articular a morte dele, procuravam matá-lo. Por quê? Porque Jesus chega lá, cura o paralítico do tanque probático, não sei se vocês lembram, aquele que estava 30 e poucos anos lá, fala, não, Senhor, ninguém me ajuda, porque o anjo, quando desce na água e mexe na água, não tem ninguém que me jogue dentro da água. Né? E Jesus, assim, é muito legal, e o De Chosen dá essa noção importantíssima que às vezes passa despercebido. Jesus passa por Betzata só para curar esse cara. Assim como ele decide passar pela Samaria só para encontrar a mulher no poço de Sicar, no poço de Jacó. Assim como ele vai para Cirofenícia só para encontrar a mulher Cirofenícia. Assim como ele atravessa o lago Pagadara só para curar o endemoniado gadareno. Então, assim, ele vai para Betzata num sábado, cura e vira para os fariseus e fala assim, não, eu posso curar, né? Porque eu venho da parte do meu pai. Ou seja, ele quebra o Shabat na frente dos fariseus e ainda blasfema dizendo que ele e Deus são um, ele é filho direto de Deus. Então, ali os judeus, aparentemente pelo Evangelho de João, já começaram a armar contra Jesus para matá-lo. Mas o João, ele dá a noção de que a galera já estava
querendo matar Jesus há algum tempo, né? Não era a primeira vez que eles estavam querendo aqui, ó. Meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Portanto, por causa disso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Ou seja, a galera já estava meio bolada com Jesus antes. Jesus já fez, apesar de não ter, né, antes disso. Vem a cura do centurião, Jesus é a mulher samaritana, Jesus João Batista, Jesus e Nicodemos. Então, assim, não tem nada que justifique. Mas João já dá uma ideia para a gente que ali, naquele momento que ele quebra o Shabat e blasfema segundo o entendimento dos fariseus, lá no tanque de Betzata, eles já estavam bolados com Jesus, e ali o negócio ficou mais feio ainda. Por isso que ele fala que Jesus preferiu ficar na Galiléia, quietinho, porque na Judéia, lá embaixo, Jerusalém, onde tem o templo, a galera estava bem bolada com Jesus, já querendo dar um fim em Jesus. Então, ele muito sabiamente não provocou a ira deles, até porque nós temos as notícias históricas, tanto de Flávio José como de Emmanuel e vários outros autores, de que o judeu, para pegar um pedrão e mandar no meio dos seus peitos e depois te apedrejar até a morte, não precisava de muita coisa. Como o próprio Jesus, em Nazaré, na sinagoga de Nazaré, no lugar onde ele nasceu, cresceu, provavelmente fez as festividades dele e estava no templo na infância e na adolescência dele. Quando ele anuncia que ele era o Messias advindo da profecia de Isaías, dando tempo a galera queria jogar ele lá de cima, né? Então, daí você vê. E o pessoal que nasceu, cresceu, conheceu Jesus desde sempre. Então, a gente sabe que o judeu, para apedrejar até a morte, não precisa de muita coisa. Então, Jesus foi extremamente estratégico. E, lógico, não serviu de pedra de tropeço. Vou lá provocar os caras à toa para quê? Né? E aí estava próximo à festa dos tabernáculos, versículo 2. A gente já explicou a festa para vocês. Mas vou só repetir porque é bem legal isso, né? A festa dos tabernáculos é para agradecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve conosco em todo o deserto. Obrigado por o Senhor ter nos ensinado a construir o tabernáculo e depois o templo de Jerusalém, para a gente poder adorar o Senhor, e o Senhor está ali com a gente todo o tempo. E obrigado pela promessa da aliança e da vinda do Messias, que o Senhor vai habitar conosco eternamente. A gente faz as festas do tabernáculo. E a colheita, óbvio. Também agradecer a fartura da colheita. Mas, como eu falei para vocês, era para agradecer tudo isso, mas também era um jeito de lembrar Deus, ó, assim, né? Sem querer pressionar o Senhor, tá, Deus? Mas só para lembrar o Senhor que a gente ainda está esperando o Senhor descer para vir habitar eternamente com a gente, tá bom? Aliás, a gente já está esperando há algum tempo, né? Desde lá de Moisés, é bastante tempo, Deus, assim. Se você pudesse dar uma acelerada, né? Já estamos esperando. Só que aí, no advento do Cristo, a profecia se cumpre. Porque Jesus veio habitar eternamente o tabernáculo dos corações humanos. Porque ele trouxe a lei de Deus de maneira mais intelectível possível para o nosso estágio evolutivo. Por milênios. Desde aquela época, a lei de Deus não pode ser melhor interpretada do que a interpretação do Evangelho de Jesus. O próprio Emmanuel fala isso. Questão 219 do Consolador, que eu adoro lembrar e lembro sempre de propósito, quando ele fala assim: no planeta Terra não tem roteiro iluminativo melhor do que o Evangelho de Jesus Cristo. Ponto. Pode ler Buda, pode ler quem você quiser, pode ler. Não tem problema. Paulo falou: examinai tudo, retenho bem. Isso é um hábito perfeito. Aliás, essa frase de Paulo é uma frase estoica, que era a base da educação de Paulo. Tem que examinar tudo e reter o bem, mas nunca perder de vista de que a gente nunca vai ter um roteiro para iluminar o meu espírito e me aproximar da consciência ideal da lei de Deus, que seja melhor que o Evangelho. Então, ali naquela festa de tabernáculo, Jesus também está querendo dizer que, olha, chegou o Messias que vai trazer Deus para habitar eternamente no tabernáculo do teu coração, do teu espírito, sou eu. E lá no versículo 3, então, disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Seus irmãos. A palavra no grego originário, seus irmãos, a expressão no grego originário, as palavras que geram a expressão seus irmãos no grego originário, adelphoiautou, que quer dizer mesmo útero que ele. Literalmente, a gente pode ler da seguinte forma: disseram-lhe, pois, aqueles do mesmo útero que ele.
no mesmo útero que ele são o quê? Irmãos. Ou alguém fica com dúvida? Ah, João, mas não pode ter uma transliteração, ou seja, não pode ter uma palavra do aramaico, né, que na hora de ser transliterado para o grego, aí ficou Adelfo. Não, porque o grego tem uma palavra específica para parente, para primo. Se não fossem irmãos, não estaria escrito Adelfo é Autu. Se está escrito Adelfo é Autu, ele está querendo dizer aqueles que saíram do mesmo útero que Jesus. Entendeu? Porque a gente não pode falar parente. Parente, tá certo, né? Irmão é parente. Mas fica naquela coisa de induzir você ao erro. Ilcimar, estou vendo aqui que você levantou a mão. Pode falar para a gente. Ô, João, essa Diga. questão do irmão, eu estava esperando você chegar aí, porque isso é Hum, uma polêmica, sim. não É uma, é? é Ah, uma polêmica Jesus porque a gente quer que seja. tinha irmãos do mesmo útero, ou porque eram todos irmãos? Uma coisa não anula a outra, Ilcimar. Você Não, concorda? com certeza. O que não pode é você permanecer numa doutrina enganosa. Por quê? Ah, não faz diferença se eram irmãos, se eram parentes. Não, faz sim. Faz sim. No entendimento antropológico do advento do Cristo, né, quando a gente considera na ciência das religiões, né, no estudo sem o ato confessional, ou seja, estudar o mais perto da ciência da verdade e tentando segurar a tua onda religiosa para você não poluir a ideia, faz muita diferença se eram irmãos ou se não eram irmãos. Porque aí me fala, pô, será que Jesus não achava ressonância na própria família? E isso faz um sem número de questionamentos e ajuda a gente a entender vários comportamentos de Jesus e dá sentido ampliado a várias falas de Jesus. O que não pode permanecer é uma tradução pervertida. Você não pode permitir, quando você vai ao grego originário, retorna ao grego originário e extrai o espírito da letra, porque isso sim é começar a extrair o espírito da letra. Pega o grego originário e veja se o sentido bate ou não bate. Veja se tem outros sentidos possíveis que façam mais sentido, que sejam mais conectados com a ideia central do versículo. Isso é começar a tirar o espírito da letra, que aí você vai entender melhor. Então, não era parente só, eram irmãos. Agora, lógico, né? Como ele fala lá depois, quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Quem é minha mãe? Esses que estão aqui junto comigo, partilhando da doutrina, querendo aprender a mensagem que eu vim trazer, que vão comigo fazer os fenômenos da caridade, que vão comigo pregar o evangelho, que vão comigo curar os enfermos, alimentar os famintos, esses são meus irmãos. Aí ele amplia a noção para a família espiritual. Mas o que a gente está falando aqui, Simar, é uma questão de ciência das religiões, é uma questão de afastar o ato confessional da tradução para que não fique prevaricado, para que a ideia seja a mais próxima da verdade possível. Né? Por isso que eu adoro quando o Haroldo mete lá, irmãos, não quero nem saber, seus irmãos. Por quê? Porque ele viu, não é outra coisa. Então ele afasta de um ato confessional, mas aproxima do seu ato convencional espírita. Não tem nada dogmático nisso, não. É só estudo prospectivo de palavras. É só olhar ver o grego originário que você vai ver que é Adelphatum, aqueles do mesmo útero que ele. E esses, que eram irmãos mesmo de sangue de Jesus, tem uma coisa. Uma coisa que se admite é que eles poderiam ser meio-irmãos, porque não existia essa diferença naquela época. Se você tivesse o mesmo pai, você era irmão. Acabou. Todo mundo é irmão, não tinha distinção. Era Adelphoi, certo? Agora, se você era, e aonde a confusão é gerada, se você tivesse filho de um pai e de uma mãe, e depois filho só da mesma mãe, não, perdão, é filho só da. Peraí que eu estou confundindo, porque se é do mesmo pai, é Adelphoi, né? Agora, quando não é do mesmo pai e da mesma mãe, que é outra palavra, porque é primo. Não, tá certo, é isso. Se pelo menos é do mesmo pai, né? Agora, da mesma mãe é complicado, né? Ter dois pais, né? Você é filho da mesma mãe, então, para aquela época, aí não é considerado legalmente como Adelphoi. Aí sim, a palavra parente no grego se faz
mas precisa para isso. Mas é uma linha de pensamento que E gera dúvida. e nessa situação é bem tranquilo entender José ter outros filhos, porque ele já era de mais idade. Então, né, naturalmente, ele deveria ter outros filhos, né? Porque eles Bem casavam muito provável. jovens. Bem provável. Mas é Bem sobre isso que a provável. gente está falando aqui, Simar. Quando você afasta o ato confessional do estudo sistêmico e científico da Bíblia, você para e pensa assim, pô, dentro do costume da época e da necessidade social da época, pô, como José ter ficado solteiro até casar com Maria? Ele provavelmente teve um casamento anterior, ele já era viúvo, Sim. muito provavelmente. Pode ser que não? Pode, tem exceção? Tem. Mas aí, lá na parte espiritual, quando a gente tiver o mesmo green card que o Humberto de Campos, que a dona Amélia Rodrigues e demais espíritos têm para acessar a biblioteca do Evangelho, aí a gente vai saber de todas as verdades. Mas o que a gente tem agora para pensar sobre isso? A lógica do que a gente já sabe dos costumes da época. A gente tem antropologia, sociologia, psicologia, para entender. Beleza? E por que que esses irmãos de sangue, né? E aí, muito provavelmente, filhos de José também, então Adel foi irmãos mesmo de Jesus, inclusive com as mesmas obrigações legais para com Jesus, né? Falam com Jesus: sai daqui, vai para a Judéia. E aí tem outra frase confusa: para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Mas peraí, os discípulos não estavam lá com ele na Galiléia? Por que tem que ir para a Judéia para os seus discípulos também ver as obras que fazem? Ele está falando dos mesmos discípulos? O que vocês acham? É dos mesmos discípulos que estavam com ele lá na Galiléia? Ou não? Lendo assim nessa tradução. O que parece para vocês? Parece outros discípulos, outras pessoas, sem ser os companheiros ali Não do eram os dia a mesmos que dia. estavam ali. Não eram os que estavam com, não era os que estavam com ele na Galiléia. Lembra que na cronologia da narrativa, um pouco antes os discípulos tinham debandado no discurso do comer minha carne e beber meu sangue? Uma galera não foi embora que achou aquilo esquisito? Provavelmente, isso são os irmãos de Jesus falando assim: vai lá para a Judéia, porque vai estar todo mundo lá. Lembra que eu falei para vocês que na festa do tabernáculo era obrigatório, todo israelita estar lá? Vai lá, mostra para ele o que você está fazendo aí, vê se agora você convence eles. Porque perder discípulos, e a gente não pode esquecer de um aspecto importantíssimo. Para aquela época, hoje nós sabemos, Jesus é o Messias, o Cristo, o nosso governador planetário. Para nós é muito fácil entender isso, porque já está sedimentado no nosso entendimento espiritual. Naquela época, mesmo que os corações mais sinceros, como o de Pedro, testemunhassem a crença de que ele era o Messias, naquela época, o entendimento daquela época é que Jesus era um profeta rabi. Ele era um professor da lei, da Torá, no caso da Mishnah, né, da Torá oral. Ele era um professor que era profeta. Professor e profeta. Então, para um rabi perder alunos, além de você desmerecer, né, a autoridade de professor, a que tipo de professor os alunos abandonam ele? Pensem assim: mas aquele professor, os alunos abandonaram ele? Que esquisito, né? Ele mesmo, ele falou uns negócios esquisitos lá, os caras foram embora, cara. Que professor é esse? Eles estavam ridicularizando Jesus. Não é nem que eles não criam, não era nem a questão de não acreditar, independente de qualquer coisa. Por que a gente fala que eles não acreditavam? Porque em nenhum momento eles usaram a palavra semeion, que João usa direto para os sinais, para os milagres, para os efeitos físicos. Os irmãos também falam, também para aqueles teus discípulos contemplarem o teu trabalho que fazes. Os discípulos que se retiraram? Provavelmente. Em momento nenhum ele fala de milagre, de sinais, lá, para contemplar o teu trabalho que fazes, sua obra aí que você faz, as coisas que você fala aí. Então, não é só não acreditar, eles estavam ridicularizando, eles estavam oprimindo Jesus, dizendo assim: que professor é esse, hein? Perde um monte de discípulo, hein? Numa tacada só você perdeu um monte de gente foi embora. Porque naquela época, e aí Mateus fala isso melhor do que João, até esse discurso da minha carne e do meu sangue, Jesus tinha estimado, segundo a patrística, segundo os pais da igreja, 400 alunos. Isso era gente para dedéu para aquela época.
eram 400 pessoas que iam atrás de Jesus para cima e para baixo. Alguns estudiosos sugerem que eram mais, que eram 700. Então, assim, perder um monte de gente numa atacada só, que tipo de professor é esse? Lembrando, para pensar Jesus naquela época, a gente precisa entender que naquela época, para a galera daquela época, para nós daquela época, ele era rabi, professor, e era profeta. Alguns tinham no coração, ai, como seria bom se ele fosse o Messias, como Pedro, como a mulher cirofenícia, como a mulher do tanque de Sicar, que acredita que ele é o Messias piamente, por isso que ele vai contar, ela vai contar para todo mundo na cidade dela, né? Mas para a maioria, ele era só um professor e profeta. Mas provavelmente eles estão se referindo aos discípulos que foram embora e ridicularizando Jesus. E ainda complemento, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. E aí agora eu vou dar uma paradinha para jogar uma para vocês. Agora eu vou jogar para vocês. Os irmãos de Jesus sugerem o seguinte: você não é professor? Você não é profeta? Os profetas sempre fizeram as coisas às claras, não ficaram escondidos. Aliás, uma das características do profeta é andar Israel pregando a palavra, trazendo as coisas de Deus ao conhecimento dos homens. Se você é esse profeta mesmo que você fala, se você é esse Messias, porque até então também, gente, preste atenção, não havia, né, segundo o Evangelho de João, nesse momento da narrativa, tinham duas pessoas só que sabiam que ele era, que tinham no seu coração mais forte que ele era o Messias. Três agora, né, depois do discurso da carne, que era Natanael, Bartolomeu, a mulher do tanque de Sicar e agora Pedro. Ninguém mais tinha isso tão forte no coração que ele é o Messias. Então os irmãos estão falando assim: você não é esse profeta todo aí que você fala? Você não multiplica pão, né? Veio o doutor de Jerusalém atrás de você, o tal de Nicodemo, para conversar com você na calada da noite, né? Você curou lá o servo do centurião, não, né? Você não é? Aí o bonzão de tudo. Fala, então, por que você está aqui se escondendo? E aí eu pergunto para vocês: nesse momento, sendo Jesus, com todo o talento que ele tinha, o que deveria pesar? Porque os irmãos de Jesus falam isso com ele, mas Jesus antes tinha falado assim: não saiba à tua esquerda o que faz à tua direita, para que teu pai, que vem em segredo, recompense você. Quando ele fala do dar esmola, lá em Mateus 6. E antes, em Mateus 5, ele tinha falado: brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pega essas três ideias, olha para as três. Não dá uma certa confusão? Os irmãos de Jesus cobrando dele que ele se manifestasse ao mundo para fazer como os outros profetas fizeram. Só que esse mesmo Jesus tinha falado lá em Mateus 6, não saiba a tua esquerda o que faz a direita. Ah, mas era para esmola. Não, era para dádiva. Ele começa usando o exemplo da esmola, mas aí quando ele vai repetir o ensinamento, no versículo posterior, ele fala dádiva. Dádiva tem uma diferença. Dádiva é toda benevolência, é toda obra boa. E seu pai, que vai ver em segredo, vai te recompensar. Mas antes, lá no capítulo 5 de Mateus, ele tinha falado lá no Sermão do Monte. Brilha, né? Vocês também é o Sermão do Monte. Mas ele tinha falado no capítulo anterior: brilha a vossa luz, faz brilhar. Mostra para os homens as boas obras que você faz em nome de Deus, para que eles glorifiquem. E aí eu vou jogar essa pedrada para vocês. Quem defende um, quem defende o outro? Jesus falou os dois. Quem consegue me dar uma ideia do porquê ele optou por um ou por outro nesse momento e por quê? Quem consegue? Ó, vou começar, não sei se vou falar o que está vindo aqui. Eu vejo Fala. a tua não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, talvez no sentido, não sei se é bobagem, não. Não, pode Talvez no falar, não tem bobagem, não. sentido de, talvez no sentido da caridade material. Seja mais humilde, seja mais, é,
Mas condescendente, se você fizer alguma coisa, não saia se gabando, não saia se mostrando, né? Não faça como, né, como os fariseus. Alguns fariseus, como os fariseus, não, que nem todos eram ruins, né? Que agradece, mas se vangloriando a Deus. E quando fala brilha a vossa luz diante dos homens, se você faz alguma coisa de bom, faça isso para que todos vejam, seja um bom exemplo, seja contagioso, né? Se você É, prega o amor, que ele seja contagioso, então que mostre. Se você faz uma coisa, uma boa ação, faça então para que todos vejam, não para aparecer mostrando a mão direita o que dá à esquerda, mas aquilo que sai do seu coração, né? Faça para que os outros vejam e possam fazer como você. Seja um bom exemplo no caso aí. sim. Não Olha como é sei se é isso. importante. Não, está certíssimo isso, Mar. E eu vou provar para você que o quanto que você está certo. Porque, exatamente, eu estou com um fragmento de versículos aqui. E quando ele fala assim, ó, não saiba à tua esquerda o que fez à tua direita. Ele está dizendo assim, não sai contando, como a Yosemar falou, não sai se gabando, não sai mostrando, né? Quando ele fala do óbolo da viúva, as pessoas que tinham mais dinheiro vinham com a sacola de dinheiro, de moeda e jogavam no gasofilácio para fazer bastante barulho. Blá, blá, blá. Quanto mais barulho fazia, mais você sabia que tinha muito dinheiro ali dentro. Tudo para se mostrar. E a mulher com óbolo, a viúva com óbolo, foi lá escondidinha e botou, fez a oração dela e saiu. Não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Ou seja, não sai contando, não se vanglorie. Não, olha, pô, que legal, você não sabe o que eu fiz ontem. Ontem eu saí com uma galera e entreguei 20 pratos de sopão, cara. 20 pratos. Foi o cara que mais entregou sopa ontem, mais que me deu marmita. Não deixa saber. Agora, o assim brilhe vossa luz, o complemento da ideia lá em Mateus 5 é: não se pode esconder uma cidade em cima do monte, e nem se bota o candeeiro por debaixo do alqueire. O que quer dizer isso? Também não esconda. Não é para sair se vangloriando, não é para sair mostrando o que você fez de bom. Mas se, olha, vocês ficaram sabendo o que o João fez ontem, cara? Que legal! Também não se esconda. E isso é uma coisa que a gente precisa rever no nosso entendimento da doutrina dos espíritos. Que a gente tem aquela síndrome de vira-lata, que a gente tem que tomar muito cuidado, que é um limiar muito tênue. Ah, mas que legal, como que você. Não, eu não sou merecedor. Não, que isso? Aquela humildade que está tentando botar o candeeiro embaixo do alqueire. Não. Nossa, que legal o estudo que você fez. Obrigado, eu estudei. Graças a Deus eu atrapalhei pouco os espíritos, porque eu sou garoto de recado. Pronto, acabou. Não precisa nem ficar se fazendo escuta. Não, eu nem mereço estar aqui. Não tenho nem perispírito para estar aqui. Quanto mais merecimento. Não precisa. Não se esconde uma cidade fortificada em cima da montanha. Porque ela brilha muito, ela tem muro alto. Não se esconde, não dá para esconder. Então, se a sua luz brilhar, deixe, mas sempre sabendo que é na intenção que os homens vejam e glorifiquem. E como a Elcimar falou muito bem, numa situação ou na outra, para que você sempre sirva de exemplo. Não precisa sair gritando o exemplo, mas também não pode impedir o exemplo de ser revelado, porque também você não está sendo coerente com a lei de Deus. 5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, está aqui tampado para mim, mas se eu não me engano, no capítulo 14, item 7. Se estiver errado, vocês me corrijam aí. Ah, dá para levar o negócio para o lado aqui. Deixa eu tirar aqui para mim. Tem uma barrinha que fica na apresentação, que atrapalha para caramba. Isso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 7. Quando Kardec fala lá, o fato é, Kardec fala assim, os irmãos criam, não criam, eram irmãos, não eram irmãos. Aí Kardec dá um ultimato. Ó, o fato é que o acolhiam mais como um estranho, e quando Kardec fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, uma pulga atrás da minha orelha me diz que Kardec acreditava que ele sofria bullying e sofria, como é que chama? De negligência e opressão dos irmãos do primeiro casamento por ele ser filho de outra mulher. O que não quer dizer, e essa sacada do Kardec, que essa pulguinha me fala, é genial, porque ele nem entra em confronto com a teoria de que
Maria teria tido outros filhos além de Jesus, e também não entra em confronto que José tinha outros filhos. Também é uma teoria. Maria pode ter tido só Jesus? Pode sim. Por quê? Já tinha um monte, José já tinha um monte do primeiro casamento, mais um aqui, ok. Porque se você for ver o comportamento da época, gente, a segunda esposa só tinha filho porque não tinha método contraceptivo. Mas o cara que casava pela segunda vez até não queria filho dela para não dar problema com os outros. Então, Kardec é muito sábio nessa colocação dele. Parecia mais como um estranho. Provavelmente era, e ele deveria ser sozinho para brigar do lado de cá. Vamos supor que Maria só tivesse tido ele mesmo. Peraí, Simar, já vou deixar você falar. Então, os outros que eram filhos só de José deviam pegar demais no pé dele. João diz, Kardec lembra, positivamente, eles não lhe davam crédito. Fala, Simar. Não, aqui, eu estou imaginando a família de José criada com os filhos todos já de bem com a vida lá, não tinha madrasta. Aí José arruma uma madrasta nova, bonita, e nasce um filho que para a maioria do povo era um louco. É Então, isso. assim, gente, eu tô aqui com a minha vidinha boa, vem esse irmão fazendo essa bagunça toda, essa confusão toda, né? E todo mundo atrás dele querendo matar. Para a família devia ser uma coisa muito complicada, Com né? Porque certeza. tudo envergonhava a família, eles viviam pela honra, né? Aí veio a pessoa falando tudo e contra as autoridades, ou seja, colocando a família dele toda em risco de vida. Então, com certeza, esses irmãos não poderiam mesmo ser tão amá-lo tanto como nós imaginamos hoje, né? Que Sim, se a gente esteve lá também, a gente devia pensar a mesma coisa de Jesus. sim. Não, eu ainda fico imaginando, assim, mas também, né? Primo de quem que ele é, gente? Do João, aquele batista lá. O cara Outro fica no doido. deserto, outro doido. Só tem doido nessa família, gente. Não sei onde é que o pai estava com a cabeça. A gente brinca assim, mas tem uma coisa muito interessante que eu aprendi nessa minha nova incursão pela ciência das religiões. A gente faz essas brincadeiras colocando, né, atraindo para um pensamento nosso, o que você falaria se fosse hoje? Mas isso já serve de ponto de partida para a discussão na ciência das religiões. Por exemplo, né, quando você fala que provavelmente Jesus tinha irmãos da parte de José, e pode ser que ele não tinha nenhum outro irmão da parte de Maria, e sofria bullying, quantas pessoas no mundo vão se identificar com essa situação, principalmente hoje em dia? Quantos filhos de um segundo casamento vão se identificar com isso? E vão achar consolo nisso? Ah, cara, Jesus passava pela mesma coisa que eu passava. Oh, a intenção, no final das contas, gente, da gente ter tanta questão de traduzir correto, interpretar correto, né? Correto não existe, mas traduzir de outras formas mais conceituais, de interpretar de formas mais aproximáveis. Nossa, é tentar botar Jesus mais perto da gente. A Roberta Zagueto tem aquela frase que eu adoro, que não é dela, mas ela sempre repete. Jesus está tão pertinho da gente, ele está a uma oração de distância. Eu ainda falo, ele está a um pensamento de distância. E Emmanuel fala mais, ele está a uma intenção de pensamento de distância. Então, quando a gente está aqui debatendo tanto, tendo outros olhares, aprofundando a tradução de certas palavras, o que a gente quer com isso? É o que o NEP veio fazer no planeta Terra, botar Jesus cada vez mais próximo da gente. Entender que Jesus está aqui, comigo. É isso. Porque só assim o evangelho que nós professamos, o evangelho à luz da doutrina dos espíritos, vai cumprir a missão dele, que é consolar e esclarecer os corações descrentes e desesperados do mundo. Então, por isso que o NEP tem toda essa estrutura de estudo. A intenção é trazer Jesus o máximo possível. E nessa incursão, eu digo para vocês que a ciência das religiões foi uma grata surpresa, porque ajuda demais a gente a ter esse pensamento crítico. E o Simar, só uma coisa, a mãozinha ainda continua levantada para mim. Você levantou de novo ou não? Só para eu saber. Ah, obrigado. Disse-lhes, pois Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Aí tem uma lição do Caminho, Verdade e Vida do Emmanuel, no capítulo 73, intitulado Oportunidade, que eu acho que é assim. Ele comenta lá,
seu tempo já está pronto. Né? O mau trabalhador está sempre queixoso. Os irmãos de Jesus provavelmente sempre tinham algum comentário mal para falar do trabalho que ele tinha. E é legal, Emmanuel, ter falado do trabalho, trabalhador, por quê? Lembra da fala dos irmãos? Eles não falaram sêmen, milagre, efeitos físicos, essas coisas, essas magias que você faz aí, não. Eles falaram esse seu trabalho, diminuindo o trabalho que você faz aí, ó, esse servicinho que você faz aí, ensinando e fazendo cura, diminuindo. Então, eles nunca deveriam ter palavras de apoio, palavras de acolhimento. Provavelmente, a maioria dos irmãos, né, e a gente tem aquela teoria da igreja primitiva também, apesar de não ser 100% eclesiástica, mas também não chega a ser apócrifa, de que Tiago, primeiro bispo da igreja cristã de Jerusalém, da Casa do Caminho, aquele Tiago, é irmão de Jesus. Existe essa crença também. Mas a maioria deveria não apoiar e ridicularizar. Principalmente, aí falei, mano, quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão. Lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Será que esses irmãos de Jesus não tinham essa raiva toda dele? Porque o convite que ele fazia era para você sair desse comodismo que você acha que te aproxima de Deus, mas não te aproxima de Deus. Emmanuel fala que esse mau trabalhador, esse que sempre se queixa, é um cego aproveitando de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso da situação. Ele só vê problema. Só vê, mas isso aqui, pô, mas não, como é que eu vou fazer assim? Não, desse jeito não. Pô, mas precisa ser agora? Ou não, pô, não dá para ser amanhã, não. Tem que ser agora, mas precisa mesmo. Os irmãos de Jesus deveriam ser esse tipo de... Esses que estão criticando, deveriam ser esse tipo de pessoa. Aí Emmanuel fala, ao contrário, o bom trabalhador compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. O bom trabalhador, por que a boa vontade, que a Ilcimar adora lembrar, por que a boa vontade é o dínamo, é o propulsor, é o primeiro passo, é aquilo que impele, empurra e leva a gente a fazer a caridade. Por quê? Porque a boa vontade é quando você percebe, opa, oportunidade de fazer o bem, oportunidade de exercer a lei de Deus mais e melhor. Esse tipo de trabalhador, diz Emmanuel, valoriza qualquer elemento no seu caminho e respeita todas as possibilidades. Com ele não tem tempo ruim. Ele planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio ou do calor. É amigo da natureza, aproveita as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadora o júbilo da colheita igual ao contentamento. É aquele que vai ser otimista no esforço e vai celebrar com mais felicidade o resultado. É aquele que semeia e cuida da terra e da planta com boa vontade e com esperança, e, quando colhe, a colheita dele é de uma felicidade inenarrável. Pode falar, Vera. Vera, pelo menos está aqui escrito, ó, Vera 988937 levantou a mão. Pode falar, Felipe. O microfone está desligado, Vera. Você está falando com o microfone desligado. E deu problema no microfone da Vera? Parece que deu. Ela ouviu que ela está com o microfone desligado? Ela fez um sinalzinho assim, eu acho que ela estava com um probleminha lá. Tá joia. Então, assim que sanar o problema, Vera, você fala que a gente te dá a palavra, tá bom? E aí, Emmanuel conclui essa lição lindíssima dizendo o seguinte: aquele que ainda permanece cego do espírito, aquele que olha para o convite de Jesus, mesmo naquela época em que não se tinha a certeza que nós temos hoje de que ele é o Messias, mas que já olhava, nossa, que cara esquisito. Não, mas esse cara falou um trem tão esquisito, esse cara tem uma... Não, outro dia ele falou um discurso aí de comer a carne dele, cara, você tinha que ver. Coisa horrorosa. Não, mas ele falou, rapaz, você sabe que ele uma hora sentou num poço lá na Samaria, lá no poço, e conversou com uma mulher de Sicar. Ele conversou com uma mulher, sim, ela tinha 4 maridos, olha, a mulher impura. A mulher impura, você está falando, e a outra lá que ele salvou de ser apedrejada lá, a mulher que traiu? Não, você está falando dessa, e aquela outra que veio cheia de sangue lá e tocou nele, ele nem se limpou. Era um cara estranho. Mas concordem comigo que na estranheza do desafio a uma lei,
desafia os costumes. Tinha gente, tinha espírito que olhava e falava assim: rapaz, interessante ele fazer isso, porque eu nunca concordei de apedrejar só a mulher que traiu e não apedrejar o cara que traiu também. Não, porque eu nunca concordei, não vejo nada demais. A mulher está só sangrando, ela está protegida com um pano lá, tocou nele. Por que precisa fazer todo um ritual? Um banho resolve. Raciocinem comigo, assim como tinha gente para botar dificuldade, vários espíritos naquela época já olhavam aquela provocação de Jesus e falavam: rapaz, gostei disso, hein? Lógico, a maioria queria apenas ir atrás para os pães multiplicados, para os peixes multiplicados, para as curas. Esses são cegos de espírito que vão continuar se queixando. Agora, Emmanuel conclui: os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta, não passou nem está por vir. É hoje. O meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O bom pai nunca fecha a porta ao filho arrependido. O tempo de servir é hoje, mas só é hoje para aqueles que já acordaram para as verdades que Jesus veio trazendo desde aquela época. Lá no 7, Jesus responde: o mundo não pode vos aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Aborrecer, gente, quer dizer, tem 3 significados básicos para aborrecer. Um é odiar, que é o mais usado, né? Então, aí é a hora que a gente tem que dar o braço a torcer. A tradução mais usada do grego quiné naquela época era odiar. Então, não tem nada de errado de ser traduzido. Mas o mundo me odeia. O sentido de odiar daquela época, que é um pouco diferente do nosso. Agora, também pode significar perseguir ou amar menos. Aborrecer não é a melhor tradução. As 3 melhores traduções são ou odiar, e aí a galera coloca aborrecer como uma mitigação, ou perseguir, ou amar menos. Então, não está errado você ler o versículo 1. O mundo não pode amar menos vocês, o mundo não pode aborrecer vocês, o mundo não pode perseguir vocês, o mundo não pode amar menos vocês, o mundo não pode odiar vocês. Por que não pode odiar os irmãos de Jesus? Porque eles fazem parte dos trabalhadores queixosos, que é uma massa imensa até hoje. Mas o mundo persegue, odeia e ama menos a mim. Por quê? Porque eu testifico suas obras más. Ou, numa melhor tradução, porque eu tenho sido testemunha das suas perversidades. E, no caso, testemunha, e aí faz uma diferença imensa entre testificar e testemunhar, porque, legalmente, para aquela época, a testemunha tinha que sair falando. Ser testemunha era dar testemunho, era falar. Porque a melhor forma de traduzir por quanto dele testifica que as suas obras são más, uma tradução muito mais objetiva e conceitual e contextualizada seria você entender que Jesus estaria falando, porque eu tenho sido testemunha, eu estou falando das maldades, eu estou falando das perversidades, eu estou jogando na cara de vocês o que está errado. É isso. Jesus falou assim: não, ninguém vai perseguir vocês, não. Ninguém vai atrás de vocês. E aí tem uma interpretação muito legal também, porque eles falando assim: vai lá, Rabi, vai tentar reconquistar os seus discípulos que foram embora. Também tem uma provocação: vai lá, porque o pessoal está querendo te matar desde aquela vez lá que você botou o paralítico lá do tanque de Betzata para andar num sábado. Nunca vi isso. Vai curar? O cara é profeta. E um olhando para cada outro: o cara diz que é profeta, mas cura no sábado. Onde é que você viu isso? Que loucura! Então, Jesus também poderia estar falando assim: vocês estão me mandando ir lá para que eles me matem, mas vocês não pensam o seguinte: eu dou testemunho do que é mal. E quando ele fala isso, isso tem um peso conceitual para o judeu, tipo, eu falo o que está errado sobre a lei divina. Eu denuncio aonde vocês tropeçam na lei divina, que também era a função de um profeta. O profeta não vinha falar: ó, isso aqui está errado, vocês estão fazendo errado. Tudo bem que ele encaixava com Deus vai punir, era a única diferença dele de Jesus para os outros. Ele não falava: Deus vai punir. Ó, se acontecer isso, vai acontecer isso, tem consequência. Mas pode ser que Jesus estivesse falando também: vocês estão querendo que eu vá lá para eles me matarem, mas vocês esquecem que o motivo deles me odiarem é porque eu estou dizendo tudo que está errado. Lembrando aos irmãos o seguinte: olha, não se esqueça,
que se aquilo que eu falar se cumprir, como já se cumpriu, naquele momento da narrativa, já dava para chamar Jesus de profeta. Por quê? O que fazia um profeta legalmente profeta na cultura judaica daquela época? Predisse, aconteceu, pronto, acabou. Ah, mas e os milagres? Não, era secundário. Mas ele predisse algo sobre Deus e aconteceu, é profeta. Aí Jesus pode estar falando assim, não se esqueça, que se eu for profeta mesmo, e eu sou, aquilo que eu digo aponta onde você está errando, aponta onde Deus está insatisfeito com você, aponta onde você vai ser castigado. Lógico, Jesus não falava isso, mas o conceito da época era esse. Eu estou apontando aonde Deus está insatisfeito com você. E aí ele fala, vão vocês para essa festa aí. Eu não subo ainda, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Também uma tradução, apesar de ser do Haroldo, é uma tradução que, na minha opinião, deixou um pouco a desejar. Porque o Haroldo foi muito sábio. O Haroldo foi extremamente sábio. Eu sinto, e um dia eu ainda vou conseguir fazer essa pergunta cara a cara com ele, se Deus quiser. Falei assim, Haroldo, você queria ter sido mais ousado na tradução, mas você meio que pisou um pouco no freio para não causar tanto escândalo. E eu tenho certeza que ele vai responder que sim. Porque eu sinto que o Haroldo quis ser mais ousado, mas ele meio que falou assim, não, se eu traduzir com esse nível de ousadia, vai gerar uma confusão e eu vou acabar servindo de pedra de tropeço. Então, calma, devagar, que já é um primeiro passo para ter um segundo entendimento da tradução. Por quê? A melhor tradução para essa frase é ainda não é meu tempo certo, ainda não é meu tempo adequado, ainda não é meu tempo favorável para que minhas coisas se cumpram, meu destino aconteça. Minhas coisas se cumpram, pode ser entendido como meu destino. É Jesus falando, ainda não está na hora deles me matarem, não. Pode ficar tranquilo. Não está na hora. Lógico, eu estou dando uma conotação de indignação, tá, gente? Mas Jesus jamais se indignaria do jeito que eu estou me indignando, porque eu fico muito indignado com essa história. Mas é como se Jesus falasse assim, fica tranquilo, não é minha hora de morrer. Pode subir vocês. Tanto é que ele deixa os irmãos partir na frente, para não ter que viajar com essa gente chata, afinal de contas, o João Batista lembrou para a gente, são 100 quilômetros e subindo 1.100 metros. Pô, viajar 100 quilômetros a pé com gente chata no seu calcanhar deve ser muito ruim. Então eu falo assim, até para Jesus deve ser muito ruim. Desculpa, mas até para Jesus deve ser muito ruim. E aí, e para os discípulos que estavam com ele, então, pior ainda. Aí ele falou, não, deixa esse povo ir na frente, mas, como ele fala lá no versículo 10, ele foi escondido. E, lógico, falou isso para eles foram na frente e Jesus ficou na Galileia. Certo? Aí eu boto, ficou mesmo? Eu pergunto assim, ficou, mas já deu spoiler para vocês, então não precisa falar. O spoiler era, não ficou. Versículo 10, ele vai para os tabernáculos, porque se tem uma coisa que Jesus ele é sensacional, legítimo, ele não se esconde. Ele foi lá e falou assim, eu vou provar para vocês que meu tempo não chegou, vou lá. Ele causa confusão no tempo. Se vocês olharem o final do capítulo, ele causa, e a galera não consegue botar a mão nele, não. Por quê? Porque o tempo, kairos, a palavra grega para tempo, ali usada nos versículos 8 e 9, é kairos, 7 e 8, perdão, é kairos. Kairos é o tempo de se cumprir algo, o tempo para que um ciclo comece, tenha meio, conclusão e final. Isso é kairos. Kairos não é a noção que a gente tem de tempo corrido, segundo. Não, é porque não chegou a hora exata, não está cumprido o tempo. Né? Uma expressão axiomática que os judeus também adoraram, ainda não está cumprido. O contrário que Jesus fala na cruz, né? Agora cumpriu-se, Pai. Entrego na minha mão o teu espírito, porque há cumprido, agora tudo se cumpriu. Né? Esse tempo, esse kairos que tem essa ideia. Jesus falando com eles, olha, pode ficar tranquilo, não vamos matar agora não. Tá? Porque o tempo do meu destino não chegou. E aí, gente, temos alguns minutinhos para a gente poder comentar alguma coisa. O que vocês querem falar sobre a lição de hoje? A Vera conseguiu o microfone dela, Vera? Conseguiu abrir? Ah, pecado. Você sabe Libras? Consegui. Ah! Eu que é porque eu estou com um caminho verdade de vida, eu queria saber qual o capítulo. 73, oportunidade. 73. Nossa, consegui no final. Obrigada. Que bom. Que bom. Foi sensacional o seu estudo. Obrigado. Está sendo. Está Graças sendo. a Deus. Graças a Deus. Hoje eu consegui atrapalhar pouco a espiritualidade. Se está sendo bom, então atrapalhei pouco. Quem mais quer falar alguma coisa? Esse estudo é muito legal. Eu gosto bastante dele porque ele é muito polêmico, é extremamente provocativo.
e faz a gente pensar um Jesus muito mais humano, né? Ele quase vira o meu tom de indignação na tradução que eu estou propondo. Porque eu imagino Jesus falando com eles, cara, a gente acorda. Se eu for profeta mesmo, vocês não têm noção do erro que vocês estão cometendo, não é possível. Porque lembra, se a galera não acreditava que ele era profeta, que ele não acreditava que ele era Messias, que ele era só um rabi, que fazia uns truquezinhos lá, que provavelmente era o que a maioria pensava, podia ridicularizar, podia diminuir, oprimir, que era o que os irmãos estavam falando. Mas se ele fosse profeta, olha o tamanho do tropeço. Por muito menos, Deus mandou a ursa parida para comer as crianças que estavam chamando o profeta de careca. Então, assim, lógico, o povo deveria temer coisas assim. A ira de Deus vai recair sobre mim. A nossa visão espírita, óbvio que isso é absurdo, mas era a cultura da época. Então, Jesus falou assim, gente, vocês não estão parando para pensar que se eu for realmente profeta, vocês estão cometendo um erro horroroso, vocês não pensam nisso, não? Que é a mensagem final disso. E pode ficar tranquilo, meu tempo ainda não chegou. Eu vou continuar fazendo essas esquisitices que incomodam vocês. Quem mais quer comentar alguma coisa? Ô, João, eu acho que a lição que fica hoje, o que eu aprendi com Jesus, é Ótimo. que às vezes nós temos, às vezes não, temos a nossa família com as nossas diferenças e todos, de alguma forma, têm algum problema, porque a família é a base da nossa vida aqui, né? E então Jesus nos dá uma lição hoje maravilhosa de que, com toda dificuldade, tenha paciência, né? Tenha calma. Ele deu uma lição nos irmãos aí, que eu não sei como que esses irmãos saíram daí. Mas assim, uma lição, um tapa de luva, digamos assim. E às vezes a gente, por muito menos, fica estressado, fica problemático, fica de mal da família, arruma confusão. Então, assim, família é isso mesmo. Nem a de Jesus era perfeita. Então, Quem, olha que lição maravilhosa, né? Vamos aí nos aguentar e tentar entender a situação, porque viemos juntos e ir resolvendo isso pouco a pouco, como ele mesmo fez, né? sim, sim, sim. E aí, né, Muito bacana. vamos continuar tirando o ato confessional, como você bem falou aí, né? Se você sabe quem você é, se você sabe a quem você serve, se seu coração é legítimo no Evangelho, se você já consegue se perceber um cooperador valoroso do Evangelho dentro das suas limitações, para que você vai se incomodar com o que os outros falam, deixam de falar? O que o outro fala de mim só me atinge se achar ressonância em mim. A psicanálise diz que você só fica ofendido se naquela calúnia tiver um germe de verdade que você identificou. Tem uma pontinha, porque se for uma mentira completa, gente, como aquilo vai te alterar afetivamente, vai te alterar emocionalmente? Se for uma completa mentira, quando alguém chega e fala algo absurdo pra gente, a primeira reação que a gente tem é rir. Que é isso, cara? Tá maluco? Como assim? Agora, se você se indignou com a fala do irmão, pode parar, vai para o seu quartinho, entra em oração e fala, pai, onde é que está a verdade que eu não estou vendo? O que ele falou que espetou aqui dentro que eu não estou percebendo e eu preciso mudar? Então, Jesus era a plenitude, ele só deu o recado dele, gente, ó, fiquem tranquilos, não vai ser agora que ele vai mudar, e se eu fosse vocês, eu repensaria, porque vocês estão desrespeitando uma coisa que vocês mesmos pregam, vocês estão sendo hipócritas. Se eu sou profeta, vocês tinham que dar ouvido a isso que eu estou falando. Não tinham que estar ridicularizando o fato de eu estar com mais aluno, menos aluno, não tinham que estar me provocando aí a Judéia para poder ser apedrejado. Se eu sou um profeta, vocês tinham que estar dando ouvido. Quem sabe, agora vou dar uma viajada boa, quem sabe não foi nessa hora que Tiago estava lá ouvindo de canto e falou, rapaz, você sabe que esse meu irmão tem razão? E começou a seguir ele. Quem sabe? Por quê? Vou de novo. Quando a gente tenta fazer essa exegese, tentar fazer essa retirada do espírito da letra de uma forma metódica e dentro da ciência, o que a gente pretende? Eu quero mostrar onde a minha humanidade se conecta permanentemente com Jesus. Emmanuel fala, a obra definitiva do espiritismo
é a construção da consciência profunda no Evangelho de Jesus. Então, quando eu proponho uma nova tradução, quando eu proponho refletir de forma até polêmica, mas eu consigo extrair um ensinamento, principalmente quando esse ensinamento vem embalado na doutrina dos Espíritos, acreditem, eu estou ficando cada vez mais perto de Jesus. Eu estou sendo cada vez mais um com Ele. Eu estou cada vez mais íntimo dele. E quanto mais íntimo dele eu for, quanto melhor eu entender Jesus, mais fácil vai ser entender a lei de Deus, porque é essa a função dele. Ele veio para quê? Para que a gente entendesse cada vez mais e melhor a lei de Deus. É isso. Maravilhoso, como sempre. Gratidão. Alguém tem mais alguma? Fala, gente. Ô, João, mais uma vez, né? Você sabe o tanto que você é querido aqui por todos nós, o tanto que nós Gratidão. chamamos, assim, só É agradecer recíproco. mesmo, viu? Muito Gratidão. obrigada. Você é aquele irmão que sempre traz uma luzinha assim pra gente, tá pensando e ficar sem dormir, né? Mas é isso mesmo. Então, assim, gratidão de todo o coração. Muito obrigada mesmo. A gente sabe da sua correria, né? Chegar aí deve ter sido complicado, mas a gente estava te aguardando ansiosamente, viu? Muito Gratidão. obrigada mesmo. Foi muito bom mesmo isso tudo. Gratidão é Alguém recíproca. É quer. sempre bom estar com vocês. Nós que agradecemos. Alguém quer fazer a oração final, gente? Jesus está esperando, tá? Posso fazer. Então faz, Silvinho. Queridos amigos, queridos irmãos, depois desse estudo tão maravilhoso, tão edificante, e corações em agradecimento, elevamos ainda mais os nossos pensamentos, as nossas vibrações, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, aos mentores desse estudo, que continue nos abençoando, continue nos iluminando, pedindo a todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes, que eles possam receber as bênçãos desse estudo bendito. Pedimos ainda a todos os nossos irmãos em necessidade, em incertezas, em situações de conflito, em situação de fome, que eles recebam o alimento espiritual e o físico. Abençoe a todos nós, para que a gente possa nos reunir na próxima semana, em muita saúde, em muita alegria e principalmente em boa disposição para servir sempre e continuar estudando os seus ensinamentos. E por fim pedimos a permissão para encerrar esse estudo bendito e que a luz e o amor permaneçam conosco. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Assim seja, gente. Gratidão imensa. Sempre muito bom estar com vocês, tá? Muito Fiquem com obrigada. Deus.